O que um judeu está tentando mostrar aos judeus com relação a Jesus? O livro aos Hebreus foi escrito por um judeu e para judeus, falando a respeito da pessoa de Jesus, do seu ministério e de tudo que Jesus trouxe para os judeus e também por ser um judeu. Jesus é superior aos anjos, disse ele. Jesus não é um mero anjo, um super anjo, um arcanjo. Jesus, ele trouxe coisas superiores, ele fala coisas superiores. E aqui o autor aos Hebreus está mostrando que Jesus é superior a Moisés. O próprio Moisés disse que Hashem levantaria um profeta superior, semelhante a ele. E este profeta, semelhante a ele que Hashem levantaria, este profeta é Jesus. E o que o autor está dizendo é o seguinte: não apenas semelhante, esse profeta que Deus levantaria, que Moisés disse, é Jesus, superior a Moisés. Por que superior a Moisés? Porque Moisés era um homem normal, comum. Jesus Cristo não era um homem normal e comum. Moisés não pré-existia, Jesus pré-existia. Moisés, embora fosse um homem muito dedicado, ele apenas fazia a coisa numa época em que a revelação não estava completa ainda. Jesus veio trazer uma nova aliança. Jesus veio falar e trazer coisas muito superiores às que Moisés falou e às que Moisés trouxe. E é isto que o autor aos Hebreus, um judeu, está compartilhando com judeus a respeito de Jesus. Preste bem atenção. Hebreus 3, de 1 a 6, está escrito: Por isto, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, sobre toda a casa de Deus, a qual somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. O autor aos Hebreus está dizendo aqui que Moisés foi fiel. Fiel em tudo. Moisés foi simplesmente um exemplo para todos. Um grande homem, como admiramos e como eu admiro Moisés, o privilégio que Moisés teve. A Bíblia chega a dizer, Deus diz para o povo de Israel, eu falo com Moisés face a face. Com todas as outras pessoas, dizia Deus, eu falo através de profetas, eu falo através do Urim, do Tumim. Com Moisés, não. Com Moisés eu falo face a face. Agora, vem o autor aos Hebreus e diz, Jesus é superior a Moisés. Jesus, ele traz uma nova aliança, uma nova condição que é muito superior a tudo que Moisés trouxe. Jesus fala palavras superiores às que Moisés falava, porque toda a função de Moisés era preparar o povo para algo que ainda viria. Moisés sabia que aquilo era provisório. A própria ideia do tabernáculo mostra uma moradia provisória. A própria ideia daquelas representações todas mostravam que tudo aquilo era uma encenação de algo maior que viria. E esta encenação apontava para Jesus. Era uma representação de Jesus. Os animais que morriam, que eram sacrificados, simbolizavam a morte de Cristo na cruz do Calvário. Cada vez que um sacerdote sacrificava um animal, ele estava, na verdade, representando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Cada vez que um pecador trazia um animal para sacrifício por seu próprio pecado, ele estava dizendo o seguinte: eu pequei,
Eu fiz errado e este animal vai morrer no meu lugar. Ele estava anunciando, na verdade, o que acontece a partir do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, quando Cristo diz: vocês pecaram, vocês merecem morrer, mas eu estou morrendo no lugar de vocês. Jesus é o sacrifício. Jesus, então, era aquela verdadeira realização de toda a encenação que acontecia na época de Moisés. Cada animal que morria apontava para o Calvário. Cada gota de sangue daqueles animais simbolizava o sangue de Cristo vertido na cruz. Neste sentido, Jesus é muitíssimo maior que Moisés, na sua atuação, no alcance do seu sacrifício. Então Jesus é maior que os anjos, Jesus é superior a qualquer senhor, ele é senhor absoluto, e Jesus é superior a Moisés. Quando estamos falando que ele é superior a Moisés, nós não estamos desqualificando Moisés. Nós não estamos desmerecendo Moisés. Não estamos desrespeitando a Moisés e aos seus ensinamentos. Pelo contrário, estamos valorizando Moisés, dizendo: o próprio Moisés apontava para Jesus. O próprio Moisés dizia: virá outro. Outra pessoa virá. Deus levantará outro profeta, semelhante a mim. E este profeta, semelhante a Moisés, era superior a Moisés. É isto que o autor aos Hebreus, um judeu, está mostrando para os judeus. Jesus é superior a Moisés.